Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 9 da disciplina Cálculo 2, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. É uma aula que antecede a nossa primeira avaliação, uma aula de dúvida um pouco diferente das aulas tradicionais. Vamos lá? Questão de indução. O que tem em questão de indução? Além de Tiago, enquanto ele pega o microfone, ele tem uma questão a respeito de indução, né? Pode ficar à vontade. Gustavo levantou a mão aí. Juan, boa tarde. Quem quiser falar, pode levantar a mão aí e pode falar. Valdomiro, Pode falar. o, quando pede para calcular o limite de uma sequência, calcular o limite com n tendendo ao mais infinito? Isso, exatamente. Uma sequência ela só converge, só faz sentido falar de convergência ou divergência de uma sequência quando n vai para mais infinito, porque quando n aproxima de algum valor finito, não faz sentido, porque você sabe quem é o antecessor e quem que é o sucessor daquela imagem, né? Ou seja, não faz sentido calcular n tendendo a 1000. Você sabe quem que é a imagem de 999 e você sabe quem é a imagem de 1001. Então, não tem dúvida nenhuma a respeito dessas imagens. O que a gente precisa saber é quando n vai para mais infinito. Que aí não dá para você. Aí você. O limite é exatamente para você dar o prognóstico se aquele, quando mesmo sem calcular o valor de n, né, a imagem desse n quando vai para infinito, será que isso aí está aproximando de um valor finito ou não? Será que está crescendo infinitamente ou decrescendo Eu fiquei com infinitamente ou está dúvida. oscilando? Eu fiquei com dúvida porque a questão 81 da seção 11.1 calcula o limite de uma sequência de forma diferente. Então, aquela sequência lá que você está falando, ela tem uma fórmula de recorrência. Deixa eu pegar o livro aqui. Ela tem uma fórmula de Uso o recorrência. teorema, Oi? uso o teorema da Convergência sequência, ou da convergência ou da sequência da monótona, né? sequência nova, O que acontece? Aqui na no questão caso, 81, você disse sim. vamos pegar ela aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí, né? Sim, sim. Ela tá na página 634, É se eu não me para ver. engano. Tô chegando lá, 81, que beleza. Mostre que a sequência é definida. Tá vendo que você tem o primeiro termo aqui dado por A1 e você tem os próximos termos, né? A partir do A2, por exemplo, quando você pega o n igual a 1, por exemplo, você vai utilizar o valor de A1 que foi dado aqui e você vai conseguir escrever quem que é o A2. Depois você pega o n igual a 2, você vai conseguir escrever o A3 em função do A2 que você calculou. E assim vai. Isso é o que a gente chama de fórmula de recorrência. Aqui, nesse caso, para me garantir que esse tipo de sequência ela possui limite, se ela é convergente ou não, eu preciso checar algumas coisas para usar o teorema da sequência monótona. Porque para usar o teorema da sequência monótona, o nome já diz, essa sequência ela precisa ser monótona. Então, ela tem que ser algum daqueles 4 tipos, né? Crescente, não crescente, decrescente ou não decrescente. E, além disso, ela tem que ser limitada, né? Ou seja, o teorema fala que toda sequência monótona limitada é convergente. E se é convergente, possui limite. Ô, Domiro, Esse. Oi. e essa questão de limitada tem que ser limitada inferiormente, superiormente ou é só Vai, de... superiormente, por vai exemplo? depender da natureza da sequência. Se ela for crescente, ela vai ser limitada inferiormente pelo primeiro termo e superiormente ela vai convergir para o supremo. Se ela for decrescente, o primeiro termo vai ser o maior de todos e o menor de todos vai ser o ínfimo. Ela vai convergir para o ínfimo. Ah, tá, Então, entendi. entendeu? Então, nesse caso aqui, Gustavo, da 81, ele pediu para mostrar que ela é crescente e ela é limitada superiormente por 3. Por que eu não preciso preocupar com o limite inferior aqui? Porque o limite inferior é o 1, é o A1, tá vendo? Se ela é crescente, então significa que o A2 é maior do que o A1. Então, o A1 que vale 1 aqui que foi dado, ele é o menor termo da sequência, é a menor imagem. Então, essa imagem ela vai crescendo, né? O A2, o A3, o A4, o A5, pediu para mostrar isso, né? Que ela é crescente.
Então, significa que o AN é sempre menor do que o AN mais 1, que é o próximo, e, consequentemente, eles crescem e não ultrapassa o 3. Aí suscita, talvez, a pergunta de Tiago. Eu acho que foi Tiago que falou a respeito de indução. Ele pede para você usar indução, ou de outra maneira. Essa outra maneira aqui, ó, eu, sinceramente, não sei falar para vocês que outra maneira que não seria indução para mostrar essa situação aqui. Pelo menos eu não vi em nenhum lugar que usa outra justificativa de forma a aplicar esse conceito aqui, se não por indução finita. Porque a indução é uma técnica matemática que você utiliza para poder fazer predições. Tem alguém falando alguma coisa aqui? Deixa eu nunca tinha visto. Usa para poder fazer predições a respeito de. Deixa eu voltar o Stuart aqui. De coisas que você quer generalizar. Então, aqui, ó, mostrar que a N é menor do que 3, isso aqui é para todo N. Então, significa que a técnica de indução, como é que funciona a técnica de indução? Você mostra que é verdade para o primeiro termo. Por quê? Porque o primeiro termo você sabe calcular ele. Nesse caso aqui, o primeiro termo é o A1. O A1 é menor do que 3? Beleza. Agora, o que você pode fazer? Você não vai ficar toda a vida mostrando que o A2 vai ser menor do que 3, numericamente falando, né? O A3 menor do que 3, o A4 menor do que 3, porque aí o resto da vida você não ia conseguir fazer isso nunca. Aí o que você faz? Você supõe que é verdade para um determinado N. O que é esse N? 1 milhão, 2 milhões, qualquer valor. Você supõe que é verdade, ou seja, o AN é menor do que 3. E aí você tenta mostrar que se vale para esse camarada que você falou que é verdade, o próximo também tem que valer. Quem que é o próximo depois do AN? O AN mais 1. Então a técnica de indução consiste nisso. Você mostrar que supõe que vale é verdadeiro para N e mostra para o próximo camarada, né, que é o AN mais 1, que também é menor do que 3. Se isso aí funciona para todo N, então significa que esse AN mais 1 poderia substituir o AN que você falou que é verdade, e o AN mais 2, que é o próximo, tomaria o valor do AN mais 1. Entendeu? O passo de indução. Com isso, você mostra para todo N. Você pode fazer o rescalonamento um pouco para frente, não pode? Entendi. Então, essa questão da indução, então, é simplesmente você montar uma equação para provar isso. Uma Então, inequação, no caso, para provar isso. nesse caso aqui, uma inequação. Você supõe que isso aqui é verdade, o AN é menor do que 3, e você mostra que o AN mais 1 também é menor do que 3. Se você mostra isso, o AN mais 1 menor do que 3 seria a sua tese. É o que você quer mostrar. Entendi. Outra dúvida que eu fiquei quando eu tava vendo sim, mas eu acho que foi sanado, não sei se alguém teve também. O AN, você pega o valor anterior dele, né? Por exemplo, o Isso aqui, valor ó. inicial nesse é 2, né? A1 vale Não, 1. A1 vale 1. um, Pode ser isso aqui também, né? isso. Aí A1 depois vale ele vai valer 2. 2. É, Isso. Aí o que acontece? Aqui, ó, quando você pega o N igual a 1, você concorda que vai ficar A1 mais 1 dá o A2, não dá? Dá isso. para você ver o mouse? Sim, sim. Circulando o AN mais 1? Então, vai ficar 1 dividido por 3 menos A1. Mas quem é o A1? É esse 2 que você já tinha aqui, ó. Aí você substitui o A1 aqui, faz essa conta, você vai obter o A2. Agora você vai fazer o A3. O que é o A3? É 1 dividido por 3 menos A2. Quem que é o A2? É o camarada que você acabou de calcular. Você vai substituir esse valor numérico aqui e consegue o A3, entendeu? Essa parte eu tinha um pouco de dificuldade. Um momento. E Peraí, dentro vamos escrever alguns termos aqui para você ver o que está acontecendo. Ah, não, mas eu consegui ver depois. Eu consegui Conseguiu? ver. Eu consegui. Então, beleza. Mais alguém? Valdomiro, eu cheguei atrasado, tá sanando dúvidas por ordem da lista, tipo 11.1. Por enquanto, só Gustavo e Thiago que falou alguma coisa. Não tem ordem.
Não tem inscrição por enquanto, não. Pode falar, fica à vontade, Ramsés. Ah, sim. Então, eu fiquei com dúvida lá no 11.3, na questão 44. 11.344. É, 11.3, vamos falar do teste da integral. 44. Ah, 43, 44. Vixe, essa questão é meio complicadinha mesmo. O que acontece? Alguém falou alguma coisa? Deixa eu tirar aqui para poder. Vai ter uma questão. Vou deixar aqui desse lado aqui. O chat. Só Deus sabe, viu, Júlia? Quer dizer, eu também sei, mas não posso responder agora, não. Fiquei com dúvida na B. Deixa eu responder aqui por enquanto para o Ramsés. Aí, Gabriela, depois eu volto na sua dúvida. Na B da 3511.3. Acredito que essa aqui está até feita no canal. A 35, acredito que sim. Deixa eu ver a 35 aqui, como que é? Eu acho que... Eu não sei. A 34 e 35, eu acho que está feita as duas juntas, eu acho. Júlia falou... 93. Essa 93 é um pouquinho mais difícil. Não vou colocar essas questões mais difíceis, estou brincando, Júlia. Essas questões mais difíceis eu não vou cobrar, porque eu queria que vocês, lógico que eu resolvi, coloquei aí no canal, com o intuito de despertar para vocês que vocês podem resolver qualquer questão do livro. Então, por isso que eu fiz questão de pegar essas mais difíceis e resolvê-las para vocês, para quando aparecer uma que eu não fiz, e para vocês falar assim, não, eu já resolvi uma difícil, eu vou conseguir, eu já entendi como é que faz uma difícil, eu vou conseguir fazer essa aqui também. Então foi mais para incentivar a vocês a, tipo assim, pegar o livro e falar assim, não, essa aqui não vai cair na prova, então não quero nem saber dessa questão. Então eu queria que vocês fizessem, pelo menos no trabalho, para vocês verem que tem questões mais difíceis, que é só fazer a continha, né? Geralmente a gente cobra mais as mais simples, mas tem questões que é passível de ser feita. Essa 44 que o Ramsés falou aqui, ela tem a ver com a série harmônica, e aqui ele deu, João Pedro apareceu ali, ele deu aqui meio com uma receita de bolo, desculpa, meio com uma receita de bolo para você chegar no que queria, né? Ou seja, use as seguintes etapas para mostrar que essa sequência Tn, tá vendo que essa sequência Tn é exatamente a sequência das somas parciais da série harmônica, tá vendo? Até o n, subtraído do logaritmo de n. Então, aqui, quem quer o T1 aqui, por exemplo? O T1 é 1 menos o ln de 1. Quem que é o T2? É 1 mais meio menos o ln de 2. Tá vendo quando o n é 2? Então, quem que é o T3? É 1 mais meio mais 1/3 menos o ln de 3. E assim vai, né? Quando o n é 3. Depois, quando o n é 4, você soma até 1/4 menos o ln de 4. Depois, quando o n é 5, você soma até 1/5 menos o ln de 5. E assim vai, né? Isso gera uma sequência Tn, e o interessante dessa questão é o limite que ela vai gerar. Não sei se vocês chegaram a ver a solução dela, acho que eu fiz ela lá no canal. Ela é uma questão linda mesmo. Por quê? Porque esse camaradinha que aparece aqui, esse gama que aparece aqui, ó, essa constante de Euler, vai ser o limite dessa questão. Então, quando você faz todas essas etapas, pediu para você desenhar, para poder utilizar aquela ideia que a gente viu na demonstração do teste da integral, né? Uma função tomando a f de x como sendo a função 1 sobre x. Só um momentinho, Gustavo, deixa eu terminar. Eu vi que você levantou a mão aqui. Quando você pega o f de x como sendo 1 sobre x, pediu para desenhar, tá vendo? Pediu para depois interpretar a diferença entre dois retângulos, entre a área de dois retângulos, mostrar que a diferença vale exatamente isso. Por que isso? Porque para usar o teorema da sequência monótona, eu não preciso mostrar que ela é limitada e monótona.
Então, tudo isso é para mostrar que, tá vendo, ó, quando você faz essa conta, você deduz que essa diferença é positiva, ou seja, significa que o Tn é maior do que o Tn mais 1, né? Se você passa o Tn mais 1 para o outro lado. Então, ela é decrescente. Se ela é decrescente e limitada, então, usar o teorema da sequência monótona para mostrar que ela é convergente. Então, se ela é convergente, então significa que quando você passar o limite dessa sequência vai para esse número aqui, ó. Esse número gama é chamado a constante de Euler. Não dá para me resolver essa questão aqui de novo, Ramsés. Você dá uma olhadinha lá de novo. Ela realmente ela não é, digamos, fácil, mas também ela não é impossível de ser, ela não é entendível. Como é que é a palavra? Ela é entendível, entendeu? Usando os passos do vídeo lá, eu fiz passo a passo, desenhei com todo cuidado para poder abranger o máximo de pessoas possíveis, né? Mesmo os que não estão realmente estudando a fundo o conteúdo, mas para que tenha quem sabe o que significa o teorema da sequência monótona, pelo menos sabe que a gente vai chegar nele, né? Para poder calcular o limite. Ela é fácil de entender depois que vê os passos todos no lugar. Ah, tudo bem então. É que eu não tinha visto lá na lista esse vídeo, não. Mas eu acredito que está feito. Então vou procurar lá. Tá, beleza. Gustavo, você ia falando? Então, Valdomiro, eu gostaria de saber se aquele método de calcular o limite de uma sequência é daquela forma que se resolve para toda sequência naquele formato? Qual sequência? É porque você Qual questão? tinha me explicado como se calcula o limite de uma sequência. Você respondeu que sim, o limite de uma sequência é calcular o limite dela entendendo ao mais infinito. Uhum. Aí eu tinha estranhado aquela forma de resolver. Aí eu quero saber se aquela forma de resolver vale para toda sequência naquele formato, porque a sequência daquela é diferente, porque não tem o n isolado. Ah, tá. Então, quando você usa... o que você está falando é 81, né? Que a gente viu a forma de recorrência, né? Uhum. Então, primeiro, a primeira coisa que você tem que checar é se realmente você pode utilizar o teorema da sequência monótona. Isso aí é imprescindível. Antes de qualquer coisa, para resolver questões desse tipo... Naquele caso, ela é limitada, sim. Exatamente. Ela é limitada Qualquer uma dessas aqui... monótona. Qualquer uma dessas aqui, 80, 81, 82, elas são dadas por forma de recorrência, tá vendo? E o Ramsés também aparecendo ali. Ela é dada por forma de recorrência e você pode passar o limite aqui desse lado e desse lado, do lado esquerdo e do lado direito, tá vendo? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Você não sabe qual que é o valor do limite, você supõe que o limite seja um determinado L, você não sabe qual que é esse número. No caso dessa aqui, que ela é crescente, você sabe que esse camarada vai convergir para o supremo, mas você não sabe qual que é o valor dele. Beleza? Aí você pode tranquilamente passar o limite dos dois lados quando o n vai para mais infinito. Agora, se o AN converge para L, o AN mais 1 é um elemento da mesma sequência. Então, se o AN está convergindo para L, como o n está indo para mais infinito, logicamente esse AN aqui vai assumir o valor do AN mais 1, vai assumir o valor do AN mais 2, vai convergir para L também. Então, se o limite de AN é L, o limite de AN mais 1 também é L, o limite de AN mais 1 milhão também é L, porque uma hora o N vai ultrapassar. Porque ele está indo para mais infinito. Entendeu? Então, você pode colocar o L aqui, coloca o limite de 3 é o limite da soma dos limites, aqui você usa a propriedade, né? Calcula o limite desse lado direito aqui, ó. Vai dar limite de 3 menos 1 sobre AN. Então, o limite de 3 é 3 menos limite da divisão dos limites. Limite de 1 vai ser 1, limite de AN vai ser L. Então, aqui nesse caso aqui, você chega numa equação polinomial de grau 2, usa Bhaskara e encontra as raízes, que são os possíveis valores de L.
Aí você tem que analisar qual que é o L que vai servir. Possivelmente você vai encontrar um L positivo, um L negativo, ou talvez os dois positivos. Mas aí você tem que ter noção, ó, ela começa no 1. Ela está crescendo, não está? Então, se você encontrar um valor de L menor do que 1, não faz nenhum sentido, né? Ou se você encontrar um valor de L maior do que 3, também não faz nenhum sentido, concorda? Concordo. Beleza? Aí você só escolher o valor correto do limite. Júlia. Esclareceu. Beleza. Gabriela, na B da 3511.3. 3511.3. Eu acho que eu tinha feito da 11.2 que eu tinha resolvido. Da 11.3, deixa eu ver se eu tinha resolvido. 11.3. Conseguiu achar esse vídeo, Gabriela, que eu tinha falado? Eu acho que esse vídeo tá feito. Não lembro todo de cabeça. 35 da 11.3. Olha, também descobriu que a série P com P igual a 4 vale. Tá vendo? Aqui uma série P com P igual a 4. Π elevado à quarta sobre 90. Aí o que acontece? Esse resultado aqui foi dado para vocês. Aqui na letra B, ele pediu para você utilizar esse resultado para resolver esse. Observe que o K aqui começa no 5, tá vendo? Então, o primeiro termo aqui vai ser quem? 5 menos 2, 3, né? Então, vai ficar 1 sobre 3 à quarta. Aqui, ó, você tem... Aqui começa do 1, tá vendo? Então, você vai ficar com 1. Vou escrever aqui para vocês verem. Ó, o que você tem... Opa, deixa eu mudar a cor aqui, senão ninguém enxerga nada. O que você tem aqui... O que Olha mostrou é que 1 sobre n à quarta vale π. Π é o quê? Já esqueci. Π à quarta sobre 90. Π à quarta sobre 90. Π à quarta sobre 90. O que é isso aqui? Isso aqui é 1 sobre 1 à quarta, mais 1 sobre 2 à quarta, mais 1 sobre 3 à quarta, não é assim? Não é essa série que vale π à quarta sobre 90? Agora, aquele que mostra, o K começa do 5. 1 dividido por K menos 2 à quarta. O que é essa série aqui, ó? Se o K vale 5, qual é o primeiro termo aqui? Vocês concordam que é 1 dividido por 5 menos 2? 3, né? Qual que é o próximo? K igual a 6. 6 menos 2? 4, né? E assim vai, né? Ó, tá vendo que esses termos aqui, ó, eles são exatamente esses termos aqui, ó, eles são iguais? Essa soma toda aqui não vale π à quarta sobre 90? Então, vocês concordam que essa soma aqui vai ser π à quarta sobre 90, menos esses dois camaradas aqui que tá a mais? Então, a resposta é essa aqui, ó. Basta tirar o mínimo, dar uma ajeitadinha aí, beleza? Gabriela. Mais algum, gente? Beleza. Mais alguma questão? Mateus 38. 38, cadê 38? 38. Calcule a soma da 11.3. Calcule a soma 1 sobre n à quinta com precisão de 3 casas decimais. 1 sobre n à quinta. Isso aqui é uma série P, né? 1 sobre n à quinta. A gente sabe como P ele vale 5, então é certeza que isso aqui é convergente, né? Beleza?
João Paulo, tem alguma dúvida? Tá levantando a mão aí? João Paulo, não, João Pedro, desculpa. Não, beleza. Então, ele pediu para poder... só voltar aqui. Calcule a soma da série com precisão de 3 casas decimais. 3 casas decimais. O que significa isso? Significa que meu RN ele tem que ser menor do que isso aqui, por exemplo. Por quê? O que é o RN? Vocês lembram o que é o RN? RN é o que você deixa de somar, não é? A partir do N. Porque a soma total sempre é SN mais RN, né? SN é a soma do A1. Beleza. O Ramsés gostou mesmo. Tava só espreguiçando, né? O SN é a soma do A1 até o AN, né? A soma do A1 até o AN. E esse RN aqui é a soma do pessoal do AN mais 1, os infinitos termos que você deixou de somar. Então, ele quer que você soma isso aqui e tenha a precisão de 3 casas decimais. O que significa essa precisão? Significa que quando você faz isso aqui, ó, S, aproximadamente SN, você vai, logicamente, você não vai ter a soma exata. Você vai ter um erro, porque você deixou de somar esse camarada. Mas esse camarada aqui que você deixou de somar, se ele for menor do que esse valor aqui, significa que se tiver 3 zeros depois da vírgula, significa que sua soma não vai alterar. Espera aí, Gustavo, que eu te respondo. Só terminar o raciocínio aqui, eu li sua mensagem aqui. Se você tiver, por exemplo, 3 zeros depois da vírgula, então significa que sua soma SN, ela está aproximada da real soma com um valor que não vai mudar. Por exemplo, se você conseguir uma soma 1,993,45, essa aqui foi o SN seu. Se o RN for menor ou igual a 0,001, então significa que até aqui, ó, quando você pega esse camarada e soma aqui para poder dar a real soma, essas 3 casas aqui depois da vírgula não vai ser alterada com essa soma, porque você tem 3 zeros aqui, ó. Entendeu o que significa a precisão de 3 casas depois da vírgula? Então, olha o que o Gustavo perguntou ali, na parte sobre estimativa. Só colocar aqui para depois o pessoal que vai ver o vídeo não vai entender o que eu estou falando. Na parte sobre estimativa do resto para o teste da integral, que é o que eu estou falando aqui, ele não entendeu o porquê que quanto maior for o extremo inferior de integração, mais próxima da soma infinita estaremos. Por que isso é verdade? Porque quando... o que é o RN? Vamos lembrar como é que a gente calcula o RN. O RN, ele é menor ou igual, o teste da integral, né? Do que a integral que vai de n até mais infinito, do f de x dx. Então, o que acontece? Se esse n aqui é grande, o que significa isso? Significa que você somou bastante termos aqui, ó. Se você somou bastante termos aqui, você concorda que o que você deixou de somar vai ser menor? Ficou claro, Gustavo? O porquê? Beleza. Então, deixa eu dar uma limpada aqui. Ficou bem tumultuado esse negócio aqui. Deixa eu fazer de novo. Vamos lá. Eu tenho essa série aqui. 1 sobre n à quinta. E eu quero que o meu RN tenha precisão de 3 casas decimais. Então, o que eu vou fazer? Eu sei da fórmula, o RN ele é menor ou igual do que a integral de n a mais infinito, do f de x dx. Quem que é esse f de x? Nesse caso aqui, é 1 sobre x à quinta.
Por quê? Porque eu preciso que o meu f de n coincida com o meu AN. Beleza? Então, a função que eu devo utilizar é exatamente 1 sobre x à quinta. Então, quando eu faço essa conta aqui, ó, x elevado a menos 5, isso aqui é o limite, né, da integral de n até t, quando t vai para mais infinito, x elevado a menos 5 dx, isso aqui é igual ao limite. Bom, a primitiva disso aqui é fácil, né? Basta somar 1 e dividir, não é? Então vai ficar quem? Vai ficar x elevado a menos 4 dividido por menos 4, variando de n até t, quando t vai para mais infinito. Então vai ficar limite. Esse menos 1/4 aqui pode tirar para fora do limite, na verdade, né? Menos 1/4, tá vendo? Esse menos 1/4 aqui, ó. Pode sair para fora, não pode? É constante? Então, aqui vai ficar 1 sobre x elevado à quarta, variando de n até t. Então, isso aqui vai dar menos 1/4, que multiplica quem? Se eu coloco t, limite de 1 sobre t à quarta, menos 1 sobre n à quarta. Coloquei o t no lugar do x, depois eu coloquei o n no lugar do x, né? Todo mundo concorda que isso aqui vai para zero? Limite da diferença, limite da diferença, diferença dos limites, né? Então, sobrou o quê? Isso aqui é constante, tá vendo? Não depende de t. 1 sobre n à quarta não depende de t. Esse menos aqui com esse menos aqui vai dar mais, concorda? Então, vai ficar 1/4 vezes 1 sobre n à quarta. Então, esse aqui deu o valor do limite. Eu preciso que isso aqui seja menor do que 0,001. Aí é só fazer a conta, né? Multiplica cruzado e acha o valor de n. Ficou claro, Matheus? Eu só não entendi uma coisa. Oi. Esse n elevado a 4, ele surgiu de onde? Ó, você vai substituir primeiro o t no lugar do x, depois menos, coloca o n no lugar do x também, né? O limite de integração. Entendi agora. Valeu. Beleza. Mais alguma, gente? Não? Temos tempo ainda. Isso, o valor de n arredonda para cima. Vamos fazer a conta aqui, né? Talvez alguém tenha dúvida nessa conta aqui. Ó. 1/4, aqui é 4n, multiplica aqui, ó. Vou trocar de lugar, vou pegar esse n, vou pegar esse pessoal aqui, ó. Vou levar ele para cá e vou pegar esse camarada, vou trocar de lugar, né? Então vai ficar 4n à quarta maior ou igual, né? Porque o sinal maior está no sentido desse sentido para cá, né? 1 dividido, né? Porque esse aqui passou para cá dividindo. Isso aqui vai dar 1 dividido por 0,0001. 10.000. Preguiça de pensar, né? 10.000. Então vai ficar o quê? N à quarta maior ou igual do que 10.000 dividido por 4. Esse aqui dá para fazer de cabeça, né? 2.500. Beleza? Então, quem que é n? N vai ser maior do que a raiz quadrada. Observe que n aqui é positivo. A parte negativa, beleza? Eu não vou considerar porque eu preciso aqui de n valor positivo, né? N é natural. Então, n vai ser maior do que se eleva a 1/4 dos dois lados. Então, na verdade, a raiz quarta de 2.500, que é a mesma coisa de 2.500 elevado a 1/4. Então, você pega 2.500, eleva a parênteses 1 dividido por 4, fecha parênteses, 7,07. Então, você pode pegar o n igual a 8, beleza? Se você calcular, por exemplo, o S8, 1 sobre 1 à quinta, mais 1 sobre 2 à quinta, mais 1 sobre 8 à quinta, fazer essa conta,
vai dar um número, né? Esse número, ele vai estar correto até a terceira casa depois da vírgula. Ficou claro, Matheus? Precisa somar isso aqui? No caso, você soma até o 8, né? 1 sobre 8 elevado a 5, né? Não pode esquecer da Ah, potência, né? Que é 1 sobre n elevado a Não, 5. não, é que eu tava falando dos números naturais mesmo. E você soma até o 8. Separa no n igual a 8, tá vendo? Aí o que acontece? O que é o R8? O R8 é a soma do A9 mais o A10. O que é o A9? É 1 sobre n, 9 elevado a 5, mais 1 sobre 10 elevado a 5. Esse pessoal aqui são infinitos, né? Mas eu garanti para vocês que essa soma aqui infinita, ela é menor ou igual do que 0,001. Então, por isso que essa soma que você deixou de somar aqui, ela não vai atrapalhar até a terceira casa depois da vírgula do S8. Então, S8, ela é aproximadamente S, com precisão de 3 casas depois da vírgula. Tranquilo? Beleza. Mais alguma? Mais alguma, gente? Cadê o pessoal que sumiu tudo? Só tem Ramsés hoje, gente? Na aula passada tinha uns 2 que ficou com a câmera aberta. Hoje em dia todo mundo... Hoje todo mundo... Menos o Ramsés, né? Teve o João também que apareceu, o João Pedro, e eu acho que... Só, eu acho. Tô lembrado que mais alguém apareceu, não. A Marcos Ô, professor, Vinícius, beleza? Joia, Orlando. Deixa eu te perguntar, tem como você explicar aí a respeito do trabalho e como que vai funcionar a prova? Isso, Por agora favor? tem sim. Agora acho que todo mundo... Eu estava falando disso a respeito no início, né? Aí as pessoas iam chegando e perguntavam uma coisa que eu já tinha falado e foi assim, né? Então agora vamos lá. O trabalho ele foi adiado, era para ser entregue até a meia-noite, né? Do dia da prova. Então ele continua com a mesma característica. Vocês podem entregar amanhã vai ser a prova, de 3 da tarde às 6h30. Não pode ultrapassar o prazo de 6h30 para poder devolver a prova. O trabalho vocês têm até a meia-noite. Nós usamos o método de dedução desde o ensino médio sem saber. Olha, antigamente tinha indução finita no ensino médio. Hoje em dia eu acho que eles tiraram, viu? Eu acredito que não se trabalha mais indução no ensino médio hoje em dia, não. Então, como eu estava falando, vocês têm até a meia-noite para entregar devolver o trabalho. Vocês vão devolver o trabalho até meia-noite de amanhã. Como é que funciona a resolução da prova? A resolução da prova é o seguinte: vocês vão receber um PDF amanhã, 3 da tarde, vocês vão receber uma notificação lá no Classroom. Vai ter a prova composta lá pelas 5 questões que eu tinha combinado com vocês. Pode ser que tenha a letra A e B, né? Em alguma. Qual o número de questões? 5. Qual o número de questões? 5 questões. Ok. Pode ser que vai ter letra A e letra B em alguma delas, né? Mas aí vocês vão pegar esse arquivo, vão pegar uma folha na casa de vocês, de preferência a folha A4, vão escrever o enunciado da questão, não precisa ser na ordem, pode resolver A2, A5, o que vocês quiserem primeiro, desde que vocês coloquem o enunciado da questão, resolva a questão, depois vocês usam o aplicativo CanScanner, por exemplo, ou uma impressora que faça scanner, né? Transforme isso aí em PDF, um único arquivo, né? Não manda foto separada, não. Transforme isso aí num PDF, um único arquivo. O aplicativo CanScanner faz isso. A impressora também acredito que faça isso. Tem um site na internet chamado Small PDF, parece também que você joga as fotos lá, faz o upload e pode ter linha. Eu falei de preferência A4, mas se você tiver dificuldade, pode ser folha de caderno, o caderno que você tem aí mesmo, né? Normal. Aí você tenta tirar a foto de forma com iluminação razoável,
para não ficar tão ruim a questão da legibilidade. Transforma isso aí novamente em PDF e devolve a avaliação até às 6h30. Ficou claro? Perfeito. Muito obrigado. Beleza. Alguns Beleza. professores gostam da resposta, por exemplo, vou dar um exemplo aí de uma questão de história. Qual foi o ano que tal persona, aconteceu tal evento? Aí, por exemplo, 1800, o professor não gosta, ele gosta que escreve a resposta assim, o tal evento aconteceu em 1800. A questão de resolução de matemática, vocês têm que ter na cabeça de vocês que vocês resolvem a prova para outra pessoa, não é para você, né? Por quê? O que acontece? Tem hora que os alunos, eles, eu não sei de onde tira alguns passos milagrosos, né? Tipo assim, de onde chegou, de tal coisas. Eu não estou falando, não estou incentivando vocês a encher linguiça, não é isso. Não é ficar rodeando, parafraseando, FVC, como é que é? Não entendi, Diago. Eu para meme, eu sou ruim demais, viu? Se for alguma coisa relacionada, esse digitou FVC. Fonte, vozes. Olha, eu não ia saber isso aí nunca, né? Logicamente, vocês podem fazer de dupla com Deus, né? Por exemplo, com seu cérebro, isso aí é permitido. Então, a voz na cabeça aí talvez faça sentido mesmo, né? Mas o que acontece? É bom quando você está fazendo a solução, você realmente é novidade. Quando você está resolvendo a questão, você tem que se deixar claro, né? Você tem que escrever cada passo do que você está utilizando. Se você está utilizando propriedade de limite, se você está utilizando o teorema da sequência monótona, se está usando o teste da integral, se você está usando... Que ferramenta você está utilizando para poder basear aquilo que você está escrevendo. Então, a solução matemática, diferentemente, talvez, lá no ensino médio, você fazia a continha e deixava lá... Então... dá para fazer citação, né? Então, quando você lá no ensino médio, você pegava e fazia aquela continha e deixava talvez lá a resposta, você fazia a conta, pagava e deixava lá 5. Sei lá, a resposta era 5. O professor ia lá e dava certo, né? Aqui no nível que a gente está, não dá para fazer esse tipo de coisa. Você calculou a integral e suponha que a integral converge e vale 1,005, sei lá. Aí você deixa para mim só lá 1,005. Eu não sei que passo você usou substituição. Você utilizou o quê? Você usou uma integral trigonométrica? Você utilizou o quê? Você utilizou integração por partes? Você utilizou fração parcial? O que você utilizou para resolver a integral? Então, isso, numa solução de matemática no nível superior, ela é importante que esteja na sua resolução. E não simplesmente a resposta, o numérico, né? Nem sempre a gente vai ter uma resposta numérica, mas as que são resposta numérica, a integral, a série, ela é convergente. Por exemplo, a PG, ela é convergente se a razão em módulo é menor do que 1. Mas custa você colocar a fórmula, primeiro termo dividido por 1 menos a razão, e depois substituir o valor do primeiro termo, dividido por 1 menos o valor da razão, e depois colocar um igual, e depois colocar o valor da soma? Não custa fazer isso, né? Do que simplesmente você colocar lá 0,005. Entendeu a diferença? Eu mesmo utilizo menos cálculos, geralmente. Isso tem problema? Desde que eles sejam suficientes para poder resolver a questão, não, Por exemplo, né? se é uma equação de segundo grau, por exemplo, eu faço na cabeça e coloco já o resultado. Tem Sim. problema essas coisas? Tem não. Se você tiver uma equação de segundo polinomial de grau 2, e aí você, sei lá, x² menos 2x mais 5 igual a 0. Sabemos que suas raízes são x igual a tanto e x igual a tanto. Não tem problema. Esse tipo de conta aí é trivial, né? Isso aí pode. Professor, Então, ok. Oi, Tatiana. tipo, a prova vai fechar às 6h30, né? Isso. E, tipo, se eu entregar a prova às 6h30, já vai mostrar lá que tá pendente. Você vai aceitar ou não?
Se for 6 e... Vou colocar aí para vocês, sei lá, 4, 5 minutos, né? 6h35, para não... Porque tem pessoas que falam assim, eu deixei para postar exatamente 6h30, mas aí ficou, para mim vai ficar lá concluída com atraso, né? Então, se esse atraso aí for 1 minuto, 2 minutos, não tem problema. Ok. 3 da tarde, João. Eu faço a Então, programação... Oi? então, após 6h30, podemos entregar com uns 2 minutos de atraso? Isso, é a tolerância, né? Porque tem gente que deixa para o último suspiro, né? Aí o que acontece? Aí vai chegar aqui para mim... Na verdade, eu estou dando 30 minutos, viu, João? Porque, na verdade, as provas era 3 horas de duração. E aí, esses 30 minutos que eu estou dando, na verdade, é tolerância. Entendeu? Quer ver, conversa com outros já foram alunos anteriormente para vocês verem, né? Era de 3 às 6 da tarde as avaliações que eu dava, né? Aí o pessoal reclamou a questão da tolerância, me pediram 10 minutos, aí eu fui generoso e dei 30 de tolerância. E agora eu estou estendendo para 3 ou 4 minutos a mais ainda para vocês. Beleza? Mais alguma Ô, dúvida? professor, Oi, Orlando. Mas o tempo exato é 2, 3 ou eu só tô 4? lembrando de uma coisa aqui. É porque é o seguinte, eu acho que você não deve saber disso, não. Agora que eu tô lembrando, os horários nossos, no caso, foram alterados. A gente teria uma aula de física hoje, depois desse horário seu, porém, no começo do semestre, né, na volta às aulas, mudou. Aí foi colocado esse horário na sexta-feira. Aí, no caso, vai chocar o horário da prova com esse horário de aula. Isso vai acontecer 3 vezes, né? Não sei se esse prejuízo seria muito grande, né? Porque são 3 avaliações que vai ocorrer nas sextas-feiras, né? Então, Assim, eu acho que esse prejuízo, não só para ele, mas com qualquer aula e qualquer prova, só seria grande caso seja uma aula de revisão ou prova também. Que se também, vamos supor, a outra matéria vai fazer a prova no horário dela, aí aí, sim aí sim seria a um gente, problema. aí sim a gente conversaria. Se É. vocês tiverem uma Ou se avaliação, fosse, por uhum, exemplo, essa aula sua de hoje, ela é importante para a gente, para a prova de amanhã. Então, vamos supor que eu tivesse uma aula de química orgânica, ou uma prova de química orgânica hoje. Aí seria você escolher qual dos dois eu seria fazer. Não seria tão legal também. Agora, É, sendo aula normal, eu não sei se teria tanto problema, porque é gravada, né? agora a gente podia falar, então, com o professor lá, né, com o Sebastião, porque imagina só, provável que ninguém vai assistir a aula dele amanhã, porque vai estar todo mundo fazendo a prova, então era bom alguém mandar uma mensagem para ele explicando o que vai acontecer. exatamente. E Não fica outra, e chato, se né? alguém for assistir, né? Possivelmente ele deve gravar e passar para vocês depois, né? Ah, tranquilo, Se então. ele não tem esse costume, vocês peçam ele para poder fazer, pelo menos nessa, né? Tranquilo, é porque me veio na cabeça aqui, mas tá tranquilo. É Tá, isso mesmo. beleza. Obrigado, professor. Nada. Gustavo, você ia falar a respeito de 2, 3 horas? Não, pode deixar. Você colocou o máximo de 2 minutos, né? É porque a tolerância que eu falei é 32, 33 minutos, né? 6h32, 6h33, né? Se for enviado com atraso com 2, 3 minutos, tá ok ainda. Mais alguma coisa, gente? Não? Vocês... Tá. Laura Estevam, tá muito difícil. Tá não, Laura, tá tranquila. Mesmo eu peguei as questões do livro do... Quer dizer, não são bem do livro do Lascou, Sturt. então. Não são bem do livro do Sturt, porque o livro do Sturt tem solução das questões, né? Aí, mas os enunciados são do livro do Sturt, lógico que as séries, a sequência vai estar um pouquinho modificada, né? Para que vocês não encontrem soluções prontas em algum lugar, né? Que a gente sabe que existe, né? Espero que não tenha nenhum aluno aqui que usa essas técnicas também de procurar soluções
pronta em hora de prova, porque realmente não é o momento correto, não é o certo a se fazer, né? Mas por via das dúvidas, sempre eu troco alguma coisa na... Lógico que eu coloco bem parecido, para que você, se você entender o processo na resolução do trabalho, você vai conseguir resolver a prova sem problema nenhum. A única coisa é que o resultado numérico, por exemplo, vai dar diferente, lógico, né? Porque a questão é outra. Mas a forma de resolver é a mesma, né? Para não penalizar ninguém. Exatamente. Exatamente o que o João falou aí. Vocês precisam rever essa aula ou não? Não tem necessidade de eu postar essa aula? Precisa? Acho que só naquela parte das questões, né? Das questões, né? Porque teve muita conversa a respeito de É, indução, teve conversa a respeito de... sim, bem importante. Hoje mesmo que eu vou ficar a madrugada toda aí. quem não assistiu, né? Quem não Mas assistiu. até que assistiu e tá meio ruim assim. Tem que correr atrás, né? Beleza, eu vou postar então. Vai demorar um pouquinho, que eu acho que minha esposa vai ter um atendimento online logo depois e eu vou ter que virar babá, né? Tem que cuidar dos meninos, né? Revezando, né? Aí, mas eu posto hoje ainda. Como é que é o aulão? Que é? Não deu tempo de ler? Vai ter o quê? Um aulão também. Ah, isso, que eu queria incentivar aquela ideia lá do grupo, né? É bom que vocês conversam também entre vocês, para não perder aquela questão de quando era presencialmente, tinha os trabalhos em grupo, né? Vocês reuniam na sala de aula. Então, eu propus para vocês, né? Criar uma reunião do tipo que a gente está fazendo aqui agora, né? Qualquer um pode criar com o e-mail de vocês mesmos, né? Cria, e aí passa o link para os colegas. Inclusive, podem até mandar nesse grupo de cálculo 2 o link, que está todo mundo reunido já, né? Quem quiser entrar, o horário, e aí vocês discutem entre vocês. É benéfico para um tirando a dúvida do outro, talvez consiga explicar até melhor do que eu, entendeu? No sentido de que o linguajar, talvez, né? O jeito de falar da questão, talvez fica melhor do que eu faço aqui, né? Então, tira mais dúvidas. Beleza, então? Podemos encerrar? Vai ter aquele reloginho no, Não, vai não. indicando o tempo restante de prova? Vai não. Não vai ter aquele reloginho, não. Vocês podem ficar despreocupados com o reloginho. É de 3 da tarde, vocês vão receber Então, talvez... então não vai ter. Pode falar? O de Leila tinha o site dela. Ah, tá. Eu não chego a fazer isso, não. Eu simplesmente O mando o site PDF. que fizemos tinha. Ah, tá. Então, eu simplesmente mando para vocês o Então vamos ter PDF. que olhar pelo WhatsApp. Aí vocês podem controlar o tempo com um relógio de vocês mesmos, né? Na hora que dá 6h30, antes das 6h30, né? Vocês enviam de volta. Espera aí, então isso significa pelo que Class. não é a história de a hora que entra, é a hora que o tempo é contado, não. É o tempo. Não. Se você entrar lá, por exemplo, 5 da tarde, pegar a prova e fazer, entregar antes das 6, ótimo. Só tem o tempo inicial e o tempo então final. A hora já foi estabelecida. Oi? Ah, sim. Então o tempo é fixo. É fixo. Você vai fazer a prova a janela que você tem que fazer a prova é de 3 da tarde às 6h30. A hora que você quer fazer a prova, você que decide. O arquivo vai estar lá para você. O arquivo, eu vou lendo a mensagem aqui, vou respondendo e vou vendo o que vocês estão falando. O arquivo vai estar disponível lá para você entre 3. E, na verdade, vai ficar lá depois indefinidamente, entendeu? A prova vai ficar lá pro resto da vida, né? Aí, só que você tem que devolver suas soluções no mesmo lugar lá, né? Na avaliação, até 6h30 da tarde. Ah, então, beleza. Então, eu não vou escolher a hora que eu vou fazer, não.
sendo nessa janela aí, não pode passar de 6,5 para devolver. Nem mais cedo. Ok? Ok. Beleza, Beleza. então, pode falar? Beleza, então, gente, boa tarde para todo mundo, até amanhã. Aí amanhã vocês vão receber lá faltando 1 minuto, 2 para as 3 da tarde, o Google eu programo sempre para 2h56 da tarde. Aí de 2h56, geralmente ele demora um pouquinho, vai chegar perto, talvez 1 minuto antes das 3, ou talvez 3, 3:01, vocês vão estar recebendo a notificação. Fiquem com Deus. Ok, boa tarde. Boa Valeu, até tarde. amanhã. Alô, Thiago, Luiz, Denivaldo, Tatiele, João, Júlia, Tatiele, de novo, com Deus. Marcos, Um Juan. abraço. Alô, Orlando, Juan, Luiz, Laura, Felipe, Gustavo, João Marcos,